Olá, estamos em mais um Sala de Entrevista. Desta vez, a nossa convidada de hoje é a professora do Departamento de Psicologia Clínica da UNB, doutora Sheila Murta. Ela concedeu uma oficina para magistrados tratando de aposentadoria. Doutora Sheila, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Eu queria começar perguntando o seguinte: quais foram os principais pontos abordados durante essa oficina? Nós abordamos as condições que favorecem ou dificultam a satisfação com a vida após a aposentadoria. Este foi um primeiro ponto. Em seguida, abordamos como se dá o processo de mudança à medida que nós estabelecemos focos, que são projetos ou planos para essa etapa da vida, e também os recursos que são necessários para se viver bem essa etapa. Com relação ao primeiro foco, as condições que favorecem ou dificultam o viver bem essa etapa da vida. Esses focos podem ser resumidos em 3: autonomia, onde se inclui saúde, condições financeiras adequadas. Além disso, também o segundo é relacionamentos, onde tem-se relacionamentos familiares, de amizade, engajamento em grupos na comunidade, e por fim, ocupação. Ocupação pode ser em termos de trabalho, voluntário ou formal, ou lazer, hobby, ou mesmo atividades intelectuais, novos aprendizados. Então, em síntese, à medida que as pessoas se relacionam bem, tem pessoas com quem compartilhar os seus projetos de vida, dispõem de boa saúde, de condições financeiras também, e tem projetos para essa etapa da vida, tem o que fazer com esse tempo livre, o que fazer que traga sentido para a própria vida. Isso tende a facilitar a qualidade de vida na aposentadoria. Por outro lado, quando o indivíduo está isolado, solitário, quando está ocioso ou dependente, seja em termos de saúde, por déficits na sua saúde ou mesmo financeiros, essas condições, a ociosidade, a solidão e a dependência, tendem a trazer problemas de saúde diversos e minar a satisfação com a aposentadoria, impedir que essa etapa seja vivida de uma maneira mais feliz, com mais possibilidade de escolha, e podendo também ser vivida com uma forte crise na identidade, uma vez que o trabalho é perdido, né, que a ocupação central vivida às vezes por muitos anos é perdida, é preciso que existam outros projetos que tragam sentido para a vida. Quando a aposentadoria, como no caso dos magistrados, significa afastar-se desse lugar de trabalho. Existem outras profissões em que esse não é o caso. Quando esses projetos de vida são criados, ou mesmo os cuidados normais, né, com a saúde ou com as finanças são adotados, é importante ter consciência de que essa mudança ela não se dá de uma hora para outra. Muitas vezes é importante que o indivíduo perceba a relevância disso na sua vida, ou que ele tome decisões e comece a tomar passos iniciais para que determinadas ações possam ocorrer. Isso pode ocorrer em termos de ter uma segunda carreira, ou ainda de ter um projeto comunitário, ou cuidados com a saúde, uma nova forma de lidar com o tempo. Então, é importante que nós reconheçamos o processo de mudança nas suas várias etapas e valorizemos esse primeiro momento, que é de tomar consciência daquilo que é relevante para cada pessoa, daquilo que ela quer fazer com a sua vida também após a aposentadoria. E que ela também se prepare para possíveis recaídas, retrocessos nesse processo de mudança. Uma vez que se toma consciência desses focos e se começa a mudar, é possível também que existam retrocessos, já que a vida é bastante dinâmica e múltiplos fatores interferem na nossa caminhada. Também discutimos o quanto é importante reconhecer os múltiplos recursos que podem existir nas nossas vidas, né? Esses recursos incluem desde características pessoais, como a capacidade de aprender, a persistência, o humor, a inteligência, até recursos também ambientais, incluindo as relações, amigos, familiares que apoiam, ou grupos com os quais se tem afinidade, e recursos também da comunidade, como instituições onde se pode aprender ou desenvolver outros projetos, associações. Então, esses recursos eles são
favorecedores de uma aposentadoria bem vivida. À medida que esses recursos são reconhecidos, eles podem ser utilizados ou novos recursos podem ser criados. E dessa forma se reduz a chance de se viver a aposentadoria como uma crise na identidade pela perda do trabalho. Então, em resumo, isso que nós trabalhamos. E quais são as 3 principais atenções que o magistrado deve ter em relação à aposentadoria? Não somente o magistrado, mas qualquer outra pessoa que vai se aposentar, é preciso que ela tenha um projeto do que fazer com o seu tempo livre, um ou mais projetos. Isso é bastante individual, bastante pessoal, as pessoas podem ter interesses extremamente diversificados, isso pode incluir lazer, dedicação a projetos comunitários, ou ainda fazer uma nova graduação, uma pós-graduação, ou ainda desenvolver atividades como empreendedor, diferentes tipos de ocupação. Esse é um primeiro cuidado. Um segundo cuidado é cultivar os relacionamentos, já que existe uma redução nos vínculos de trabalho, no convívio social, à medida que se retira desse espaço de trabalho. Então é preciso ampliar essa rede de relacionamentos e isso deve ser feito, é claro, desde agora, desde sempre. E, por fim, o cuidado com a saúde e as finanças, nós podemos chamar tudo isso de autonomia. Então, atividade física, alimentação, investimentos financeiros, tudo isso que permite ao indivíduo poder escolher porque ele tem saúde ou porque ele dispõe de recursos financeiros. E eu vi durante a oficina que magistrados e magistradas, inclusive bem novos, estavam participando aí desse debate. É importante que a gente se prepare desde cedo para a aposentadoria? Seguramente. A preparação para a aposentadoria não é algo que nós devamos deixar para 2 anos antes, mas sim alguma coisa que deve ser cultivada ao longo da vida. Quanto mais cedo nós começarmos a cuidar da saúde, por exemplo, praticar atividade física regularmente, ou ter uma alimentação saudável, investir os recursos financeiros, o tempo vai funcionar a favor, Da mesma forma, os relacionamentos e também múltiplos interesses. Isso faz com que nós tenhamos múltiplos eus também, e isso favorece para que essa etapa não seja vivida com medo ou como sendo um salto no escuro, mas sim como uma renovação da vida e como a possibilidade de se reinventar. Doutora Sheila Murta, muito obrigada pela participação da senhora aqui conosco. Eu que agradeço. E a você, até o próximo Sala de Entrevista.